Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, bom dia ou boa tarde. Eu estou com muitas saudades de vocês. Mas, já que em abril vamos fazer a primeira comunhão, vamos nos preparar com 3 ou 4 encontros que nos ajudarão a conhecer melhor, mais um pouco do que a gente já sabe, mas das coisas, não das coisas, mas das normas da igreja. A primeira delas são os mandamentos. Depois, a segunda, que é um complemento e que justifica nós cuidarmos dos mandamentos da lei de Deus. São os sacramentos. Os sacramentos são normas da igreja. Os sacramentos servem de sinais. Eles são sinais que a gente pode sentir e ver. E eles servem para nos marcar com os sinais de Deus e nos dar muita fé, aumentar em nós a fé. São eles, primeiro, o batismo, que é o sacramento que a gente recebe logo depois de nascer, 3 meses, 4 meses, mas tem papai e mamãe que deixam para muito tarde. Temos até crianças que ainda não foram batizadas. Mas o batismo é ele que nos torna filhos de Deus. Ele apaga o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, e nos torna limpos também, apagando todos os pecados que a gente já cometeu. Tendo 7, 8 anos ou 9, a gente já cometeu alguns pecados. Então, o batismo apaga todos e nos torna limpos, nos torna herdeiros do céu. Este foi o primeiro mandamento da igreja. Agora vamos para o segundo. O segundo chama-se confirmação ou crisma. Esse sacramento, todos os sacramentos têm 2 nomes, né? Quase todos. Então, o nosso batismo nos dá o Espírito Santo pela primeira vez. E a crisma, a confirmação, nos dá o Espírito Santo pela segunda vez, assim nos fortificando, nos dando força para seguir o caminho espiritual da igreja. Este é a função deste sacramento, da crisma, nos fortificar para que nós possamos cumprir todos os mandamentos da lei de Deus. Depois nós temos o terceiro mandamento. Esse terceiro mandamento chama-se Eucaristia. Este sacramento, ou comunhão, é o sacramento que vocês estão se preparando para receber. Por isso vocês têm que se preocupar muito em saber o que significa a comunhão. Para que comunhão? Quem foi que falou para você comungar? Então, todas essas coisas nós precisamos saber da Eucaristia. A Eucaristia significa presente. Aquele presente é o presentão, porque é o próprio Cristo se dando a nós. Ele não dá a nós uma bênção. Ele não dá para nós um livro, ele dá para nós ele próprio, o seu corpo, o seu sangue, para ficar em nós, para que nós possamos, então, assim ser livre do demônio, livre das tentações, livres de cometer pecados. Então, por isso, Cristo estando conosco, nós seremos muito fortes e estamos protegidas do mal, afastando
de modo muito real o mal, nos dando garantia da entrada no céu. Se tivermos para partir para Deus e tivermos com a Eucaristia, fizermos antes a Eucaristia, é certeza que vamos diretos para Deus, para o céu. Então, depois da Eucaristia, nós temos a penitência, e ela seria antes. A penitência seria o sacramento que deveria estar numerada antes da Eucaristia. Mas, como está assim nos nossos livros, a gente aprende assim. Mas a penitência significa confissão. É a mesma coisa que a confissão. A confissão em si já é uma penitência, porque a gente tem tanto medo de confessar, porque a gente tem tanto medo de encontrar o padre, de contar os nossos pecados para o padre. Então isso já é uma penitência. Porque penitência é o quê? Por quê? Primeiro, porque nós vamos pensar nos nossos pecados. Vamos ficar quietinhas e fazer uma meditação, né? Vamos fazer o nosso exame de consciência. Vamos ficar quietinha uma meia hora, pensando no que nós fizemos. Será que nós desagradamos a Deus? Será que nós magoamos os nossos irmãos? O que será que nós fizemos que não agradou a Deus? Que não agradou os nossos irmãos? Que deixou a gente ficar de mal com Deus? O que será? Primeiro a gente tem que pensar nos mandamentos da lei de Deus, que são diretos para Ele. E Ele disse, amar a Ele sobre todas as coisas. Então, para amar a Deus, assim tanto, nós não podemos desobedecer tanto. Por exemplo, não rezar à noite, esquecer que Deus existe, não ir à missa se eu sou católica, não ler nem um pouquinho a Bíblia. Esses pecados, eles não são tão graves, mas eles são graves somente porque são diretos contra Deus. Então, nós precisamos pensar e pensar, puxa vida, eu não rezei, eu não fui à missa, eu desobedeci os meus pais, eu desobedeci a tantas pessoas, eu fiz tantos pecados. Esses pecados são faltas leves, mas outros são pesados. Será que eu ofendi tanto assim as pessoas? Eu machuquei? Os pecados mortais, eles afastam de Deus completamente. Os veniais, não. Esse que eu acabei de falar agora, eles são pecados leves, não é? Mas temos pecados graves. Isso quer dizer, matam a alma. É como se ela ela não existisse mais. Deus não olha muito mais para ela. A não ser que eu me arrependa, lembre do pecado, me arrependa e peça perdão a Deus. Ou diretamente, ou através do sacerdote, que é na confissão. Então, assim, ele não fica mais aborrecido comigo e ele me perdoa, porque ele me ama muito. Eu sei que Deus me ama. Então, mas ele é muito bom. Ele perdoa sempre os seus filhos. Basta que estejamos arrependidos. Então, o pecado mortal ofende tanto a Deus e machuca tanto nossos irmãos que Deus se afasta de nós para sempre. Se nós não tomarmos uma providência, se nós não pedirmos perdão, se nós não nos arrepender, por exemplo, uma pessoa que rouba alguma coisa da outra e vai fazer muita falta para ela, ou uma pessoa que tira a vida da outra. A vida é a coisa mais importante que a gente tem, porque recebeu de Deus. Quem fez essas coisas pecou gravemente, é pecado mortal. Então, precisa de um arrependimento
sério, muito sério. Então, para Deus é como se essas pessoas tivessem mortas, mas Ele as ama muito. E para ter de novo a amizade de Deus, nós precisamos realmente fazer estas coisas. Pensar os pecados, arrepender-se de ter de tê-los cometido e depois procurar o padre para confessar. Se ofendi muito meus irmãos, tem pessoas que ofendem muito, não é? Magoam muito. Então, eu também preciso pensar que esse pecado também me afastou muito de Deus. Então, se vocês depois tiverem algumas dúvidas, façam as perguntas. Façam perguntas. Esse foi o 4º mandamento? Foi? Foi. O 4º mandamento. Agora nós vamos para o 5º. O 5º mandamento chama-se unção dos enfermos. Unção dos enfermos. A palavra enfermos quer dizer doentes. Quer dizer doentes, né? Quando na nossa família ou em alguém conhecido que sabemos que é católico, tem uma pessoa muito doente, nos aproximamos, perguntamos se eles são católicos, se eles gostariam de receber a presença de alguém da igreja, por exemplo, um padre, um ministro, para orientar, se gostaria de receber essa visita, para que depois ele possa receber este sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos. Então, o padre vem, ou o ministro, ministram, conversam com eles. Não é bom que seja o padre para que ele se confesse, mas também o próprio padre não confessa. Espera que ele diga alguma coisa, ou então já perdoa ele, porque ele está ali para perdoar todos os pecados, os graves e os não graves, né? E esse sacramento chama unção dos enfermos, porque ele é feito com o óleo do batismo. Não é o óleo da crisma, é o óleo do batismo, que é um óleo para unção. Tem o óleo do batismo, que serve para o batismo e a unção. E nós temos o óleo da crisma, que o próprio nome desse óleo é crisma, ou crisma. O crisma é o óleo e a crisma é o sacramento. Então, vamos ver mais. Então, fará muito bem para nós ajudarmos uma pessoa a se encontrar com Deus. E esta pessoa, se ela está doente para a morte, se a doença dela se agravou e é para a morte, Deus já está esperando. Ela vai ser perdoada e Deus já está esperando. Mas se ela sarar, ficar boa dessa doença, ela nunca mais, ela fica sarada para sempre. Fica curada desta doença para sempre. Porque o óleo fará esse milagre, né? Milagre entre aspas, né? Então vejam bem, esse sacramento chama-se unção dos enfermos. Se vocês não entenderam alguma coisa, se eu estou falando rápido, depois vocês me perguntem que eu vou escrever para vocês. Vou fazer alguma perguntinha. Agora, o 6º sacramento. Os sacramentos da igreja são 7, né? Não, são 5 da igreja. Deixa eu ver, acho que eu estou maluca. E já. Como eu estava dizendo para vocês, os sacramentos da igreja são 7. São 7. Esses sacramentos nos ajudam a obedecer os mandamentos da lei de Deus. Estes são sacramentos. E quem nos
e quem nos ministra é a igreja, né? Ele serve para... Agora eu estava falando para vocês do 5º mandamento, que é a unção dos enfermos. Dos enfermos. E ele serve para perdoar todos os pecados, né? Todos os pecados. Então, se a gente tiver um sacerdote, ou fizer este sacramento, a gente receberá a graça de ir para o céu. Segundo, 6º mandamento. O 6º mandamento é a ordem. Este é um sacramento que só quem recebe é aquela pessoa que quer se consagrar totalmente a Deus, que quer deixar a vida da terra, do mundo, e não se importar com isso. Por exemplo, não casar, não ter uma família, não ter nenhum apego a nada. Então essa pessoa se dedica inteiramente a Deus. Então ela vai para uma ordem religiosa. Ela vai, se ela quer ser sacerdote, ela vai estudar teologia, para depois engajar-se no ministério sacerdotal em um como chama-se, agora eu esqueci a palavra, desculpe. Então ela vai estudar no seminário, era essa palavra, agora eu já citei ela. Então ela vai estudar no seminário e vai ser depois ordenada sacerdote. Sacerdote significa presbítero. Só ele pode presidir uma cerimônia por exemplo, da missa. A cerimônia da missa, só o padre pode presidir. A confissão, só o padre pode presidir. Agora, um diácono, outra pessoa, pode fazer uma oração, pode fazer uma oração santa, pode fazer tantas outras coisas. Mas celebrar uma missa, não. Este é sempre com o padre, que é um presbítero. Então, o sacerdote vive uma vida muito restrita, como se fosse uma pessoa dedicada somente para Deus. Então, é um empenho muito grande, é um amor muito grande. Muitos não conseguem e até deixam o seminário. Vocês entenderam isto? Se vocês não entenderam, depois a gente conversa melhor. Então, vamos ver. E o 7º, o último sacramento, é o matrimônio. O matrimônio também tem 2 nomes. Matrimônio ou casamento, né? Às vezes um jovem, uma jovem se gostam, se apaixonam e querem viver juntos. Querem morar juntos, querem construir uma família, querem viver uma vida juntos. Então, eles terão que partir para o casamento, o matrimônio. Não podem serem tão moderninhos que já vão morar juntos. E que já está casado. Por quê? Porque mora junto. Não. Essa pessoa não é uma pessoa católica. Pode até dizer que é, mas não é. E no íntimo do seu coração ela não é. Porque ela não procurou as bênçãos de Deus para cada estado da sua vida, para cada momento da sua vida, né? Então, para as pessoas, para viverem juntas, elas precisam, para viverem juntas e formarem uma família, elas precisam do matrimônio, precisam da aprovação de Deus. Porque muitas pessoas não têm vocação para isso. Por isso, casam, descasam. Casam, descasam. Né? E aí vai ficando mulheres, filhos, maridos, tudo só sem ninguém. E depois querem casar de novo, a igreja não casa mais. Né? A igreja não casa mais porque o matrimônio é um só. Né? É um só, não adianta. Então,
Matrimônio é uma coisa séria. É a pessoa que está junto. Se alguém dos pais de vocês, o parente que vocês conhecem, não casaram na igreja porque não deu, porque um já era casado, conversa com o padre. Porque as pessoas assim não podem confessar, não podem receber Jesus. Então, por isso, vocês conversem direitinho com as mamães de vocês, tá? E sobre isso, terminamos este encontro. Este encontro de hoje, nós terminamos com o sacramento do matrimônio. E qualquer coisa, vocês se manifestem, perguntem, tá bom? Depois disto, eu farei umas perguntinhas e a Márcia vai falar para vocês, para as mamães de vocês, no encontro. Por isso vocês, depois vocês vão dar uma pensada nisso, porque vocês não tem nada escrito, deve ter ficado na cabecinha de vocês. Por isso eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quando chegar numa palavra que vocês não entenderam, escrevam essa palavra e façam, sublinhem ela para vocês vão perguntar para mim, né? O que significa, o que tal. Então, é isso que eu quero de vocês, para que a gente não vá receber Jesus depois, sem que eu tenha explicado nada sobre isso para vocês, tá bom? Muito obrigada e boa tarde para vocês. Tchau. Até o próximo encontro, que ainda vamos marcar.